Vamos dar início então à segunda parte da nossa sessão do seminário dedicado às práticas artísticas e à sua relação com a cidade. A sessão de hoje é a terceira de um conjunto de 5 sessões. A primeira foi dedicada ao cinema, já aconteceu em 2020, no início de março. Depois, como toda a gente sabe, aconteceu a pandemia e tivemos que adiar. E então retomamos recentemente este seminário do nosso projeto Fragmentação e Reconfiguração, a Experiência da Cidade entre Arte e Filosofia. Retomámo-lo em abril, com uma sessão dedicada à fotografia, e hoje estamos a continuar nesta nossa terceira sessão, agora dedicada às artes sonoras. De manhã já tivemos apresentações e conversas com artistas, com o João Onofre, com o André Guedes e com o Gonçalo Gato, que é compositor. E agora, durante a tarde, vamos ter apresentações de elementos da nossa equipe, o João Pedro Cachopo e a Paula Carvalho, e vamos ter também as apresentações do outro compositor, o Luís Soldado, que está aqui presente e a quem eu aproveito para agradecer a presença, ter aceitado o convite, e depois com o António Brito Guterres, que é curador e organizador de eventos ligados à cultura urbana e que também vai conversar com a Paula Carvalho. E depois disso, às 4h30, vamos ter assim um debate mais alargado. Infelizmente, da parte da manhã não tivemos muito tempo para discutir, após as apresentações que foram feitas, mas vamos tentar recuperar agora da parte da tarde o que há para discutir. Então, vou passar a palavra ao João Pedro Cachopo, mas antes disso vou dizer quem é o João Pedro Cachopo. É membro do nosso projeto também, é musicólogo e é filósofo, leciona na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aqui da Universidade Nova de Lisboa, integra o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, o CESEM, e é autor de alguns livros, o mais recente, A Produção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital, que foi editado pela Documenta no final de 2020, A Verdade e Enigma, que é um ensaio sobre o pensamento estético de Adorno, e pelo qual recebeu um prémio de primeira obra do português em 2014. Também recentemente coeditou um volume dedicado ao pensamento do filósofo francês Rancière e à sua relação com a música, Rancière and Music, e anteriormente tinha também coeditado livros sobre estética e política nas artes e sobre o pensamento crítico contemporâneo. Sem mais delongas, passo então a palavra à saída da arte, da ópera do teatro para a cidade. Obrigado, Nuno, e boa tarde a todos e a todas. Bom, começo por dar as boas-vindas a todos os presentes, saudar todos os presentes, quer os oradores, quer a assistência, e por dizer que é com imenso gosto que estou presente neste seminário, em cuja organização também tive um pequeno papel, apesar de o grande mérito ser do Nuno, como a Maria João também disse hoje de manhã. E tenho muito gosto, de facto, por ter aqui a oportunidade, não tanto de falar, mas de entrar em diálogo com o Luís Soldado, que é, além de investigador, é compositor, e cujo trabalho tem, de facto, muita pertinência no âmbito das questões que vamos estar aqui, que temos estado a discutir e que vamos discutir agora de forma muito particular durante a tarde. A minha apresentação vai mesmo ser muito, muito breve. Uma das vantagens de ter como interlocutor alguém que é não só um compositor, mas um investigador, é o facto de ele poder tomar em mãos a apresentação do seu próprio trabalho nas suas, digamos, salientando a relação com a questão da cidade e, portanto, não vou antecipar-me a esse momento de apresentação do próprio Luís, apesar de ir apresentar o Luís, e portanto vou realmente restringir a minha intervenção a umas muito breves notas sobre a relação da ópera com a cidade e sobre esta saída da ópera do teatro para a cidade, para a rua. Bom, a relação da ópera com a cidade é uma relação bastante antiga e bastante complexa.
Na verdade é tão antiga quanto o próprio género, no sentido em que é possível contar, ou seria possível, foi possível, tem sido possível contar a história do género operático, apostando num itinerário cronológico, pontuado por descidas em diferentes cidades. Da Veneza de Monteverdi no início do século XVII, à Londres de Handel ou à Viena de Mozart, respectivamente na primeira e na segunda metade do século XVIII, uma série de outras cidades que se tornaram centrais na história da ópera ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Paris, Milão, Dresden, Nova Iorque, enfim. Estas cidades, na verdade, eu estou a referi-las porque foram as paragens escolhidas pelo Caspar Olten numa exposição que ele assegurou a curadoria e que esteve primeiro em Londres e depois em Barcelona sobre a relação da ópera, enfim, não tanto sobre a relação da ópera com a cidade, mas sobre três noções muito importantes na história da ópera: paixão, poder e política. Mas o que me leva aqui a referir esta exposição é o facto de, para tratar destes três temas e para contar a história da ópera, ele ter organizado a exposição em torno de paragens centradas nestas cidades que eu há pouco referi. E é uma relação complexa, desde logo porque, tendo o teatro como epicentro, e é do teatro que a ópera de alguma forma vai tentando sair num período mais recente, não teve, porém, no teatro a sua origem. Isto já foi referido há pouco da parte da manhã. A ópera não nasceu no teatro, embora tenha nascido, não tenha nascido ao ar livre, digamos assim. Nasceu no contexto de experiências, digamos, experimentos artístico-intelectuais da Camerata Fiorentina, portanto, num ambiente cortesão. Mas não especificamente no teatro. Bom, antes de ser uma relação antiga e complexa, isto são coisas muito conhecidas. Estou aqui, no fundo, a insistir em aspectos da história da ópera que toda a gente, que muitos de nós conhecemos. É também uma relação decisiva para a ópera, a relação com a cidade. E num sentido muito específico, que eu gostaria de salientar, porque tem que ver com, digamos, a situação da ópera no mundo contemporâneo, e que eu gostaria depois de discutir também com o Luís Soldado. No fundo, parece-me, portanto, a minha ideia, a minha hipótese, que gostaria aqui de propor e de discutir convosco e com o Luís em particular, é que a relação da ópera com a cidade, na medida em que se tem saudade cada vez mais nesta saída do espetáculo do teatro para a rua, tem sido simultaneamente um pano de fundo e um catalisador da própria metamorfose da ópera no momento presente. E isto tem que ver, por um lado, há duas vertentes neste processo, apesar das duas vertentes, a meu ver, se cruzarem. Por um lado, com a interação cada vez mais estreita da ópera com outras formas artísticas, com a instalação, com a performance, com videoarte. E por outro lado, tem que ver com a própria... Creio que estas duas vertentes não se confundem, apesar de se relacionarem, com a própria instabilidade mediática do género operático, que me parece cada vez mais estar em jogo em projetos recentes. O que eu quero dizer com isto é que, de alguma forma, esta associação umbilical, esta ideia de que há uma relação umbilical entre a ópera e o palco, tem vindo a ser problematizada. Parece problemática para muitos dos agentes do mundo da ópera na contemporaneidade. Ou seja, a ópera será um género performativo, mas um género performativo no contexto do qual as fronteiras e as hierarquias entre o palco e o ecrã, entre ficção e realidade, entre passado e presente, são cada vez mais ténues, estão cada vez mais diluídas. Bom, estas transformações têm sido incentivadas, lá está, e protagonizadas por projetos operáticos que têm, na saída do teatro para a cidade, o seu trigger. Sendo que a cidade pode ser aqui muitas coisas. Vou dar alguns exemplos e depois o próprio Luís Soldado falará do seu trabalho, em que estarão em causa também alguns exemplos. Ou seja, aqui a cidade pode ser a rua, pode ser um edifício, pode ser uma estação, pode ser um meio de transporte, pode ser um carro, mas pode também ser a carruagem de um comboio, pode ser a praça, muito simplesmente, pode ser um conjunto muito, muito diversificado de espaços. Uma outra ideia que eu acho que
faz sentido introduzir neste momento inicial, porque se relaciona com esta saída da ópera do teatro para a cidade, tem que ver ainda com um presente mais recente. O presente que estamos a viver desde que a pandemia surgiu. Eu acho que pode ter aqui, tem relação com este debate, daí me parecer pertinente chamar a atenção para esta minha outra ideia. A sensação que eu tenho, e que gostaria de discutir também com o Luís e com os colegas, é que a pandemia, que naturalmente teve efeitos muito negativos para as artes performativas em geral, e para a ópera em particular, de que estamos agora a discutir, teve também, pode também, é possível que tenha tido um efeito positivo, no sentido em que obrigou as soluções técnicas, logísticas, artísticas, com o objetivo de contornar o problema da impossibilidade de proximidade física, não só entre espectadores, mas também entre artistas, entre músicos e entre cantores. E, portanto, por causa deste problema, obrigou a soluções artísticas que, por sua vez, têm tido uma relação de afinidade com esta saída da ópera, do teatro para a rua e também com esta expansão do próprio conceito de ópera no que diz respeito às suas relações com outros géneros artísticos, mas também com esta instabilidade mediática que está cada vez mais em causa e que parece ser central para pensarmos o dinamismo da ópera como género musicoteatral na contemporaneidade. No tempo que me resta, eu gostaria de dar alguns exemplos. Acho que era importante dar aqui alguns exemplos. E começaria até pelos mais recentes. Ou seja, com menos de um ano. São exemplos do último outono. Exemplos em que está em causa esta saída. Ou esta... pode não ser uma saída completa, mas digamos, esta relação com o fora do teatro. No caso dos dois primeiros exemplos, muito estreitamente relacionadas estas soluções técnicas com o problema da pandemia. E depois daria um terceiro exemplo que me parece também ser paradigmático desta desterritorialização da ópera. Vou partilhar o meu ecrã e vou mostrar um pequeno vídeo de apresentação. Em primeiro lugar, é o primeiro exemplo, é uma produção do Boris Godunov, do Mussorgsky, que foi apresentado em setembro passado numa encenação do Berikowski na Ópera de Zurique. Estão a ver? Sim. Obrigado. Vou começar o vídeo e vou falar um pouco ao mesmo tempo. Portanto, basicamente nesta produção desta ópera do Mussorgsky, uma ópera que digamos, intervém nos músicos, nos cantores, no coro, optou-se por mover a orquestra do teatro para uma sala de ensaios a 1 km de distância do teatro. A sala de ensaios é aquilo que estamos a ver neste momento no vídeo. Portanto, o que se passava é que no dia do espetáculo, os espectadores foram ao teatro, os cantores estavam no teatro sobre o palco, mas a orquestra e o coro, ou seja, todo este conjunto amplo de músicos e de cantores, não estava no teatro, estava numa sala de ensaios a 1 km de distância. E o som era transmitido, como este vídeo mostra, era transmitido em direto para a sala do teatro. Enfim, o que vamos ver agora já de seguida é justamente o cenário no próprio teatro, onde as coisas acontecem de forma mais ou menos convencional, ou seja, os espectadores estão sentados com as devidas distâncias e há cantores sobre o palco, com estes pormenores técnicos, ou seja, a imagem do maestro é transmitida de forma que os cantores possam ver a direção dele, e há um técnico, um engenheiro de som que de alguma forma controla todo o aspecto técnico de transmissão do som. Bom, isto é um primeiro exemplo que me parece ser
bastante interessante e bastante representativo, digamos, de como os desafios da pandemia obrigaram a soluções que, por sua vez, no momento em que as restrições relacionadas com a pandemia já não existam, poderão ser mobilizadas para projetos artísticos bem mais interessantes do que necessariamente este, em que, no caso, a encenação não dialogava de forma muito eloquente com a própria solução técnica. Mas esta solução técnica, enquanto tal, este dispositivo, creio eu, poderá vir a ser utilizado e mobilizado e potencializado em projetos futuros. Um outro exemplo que gostaria de dar, também do outono passado, é de uma produção desta feita do Crepúsculo dos Deuses, de Wagner. Neste caso, não há nenhum vídeo particularmente ilustrativo da produção propriamente dita. Existe esta reportagem que de alguma forma tem imagens do próprio espetáculo, que eu vou partilhar enquanto explico como é que o espetáculo funcionou. Basicamente, neste caso, o espetáculo foi movido, todo o espetáculo foi movido do teatro para o parque de estacionamento da companhia, neste caso da Ópera de Detroit. Portanto, no dia do espetáculo, as pessoas deslocaram-se não para o teatro, mas para o parque de estacionamento do teatro, nas suas viaturas, e simplesmente não saíram das suas viaturas. A ideia é que se mantivessem nas viaturas e assistissem ao espetáculo de dentro dos seus próprios carros, vendo os músicos e os cantores e ouvindo a música através do rádio, na verdade, dos próprios carros. Bom, escusado a dizer que, neste caso, é muito diferente do anterior no que diz respeito à adaptação que foi necessário fazer da obra original. Portanto, o espetáculo original tem mais de 4 horas. Este espetáculo, o Twilight Gods, o título desta adaptação do Crepúsculo dos Deuses, foi comprimida numa hora, em basicamente 7 cenas. 7 cenas que foram apresentadas em 7 andares deste parque de estacionamento, sendo que estas cenas, naturalmente, correspondem a momentos que o encenador considerou decisivos desta ópera, mas que de modo nenhum correspondem à totalidade da ópera e correspondem a fragmentos da ópera, de modo nenhum correspondem a todo o corpo sonoro que de alguma forma o Wagner compôs. Ou seja, são adaptações no sentido em que está em causa também reduzir para reduções da própria, digamos, da escrita para a orquestra, para conjuntos muito, muito pequenos, de 2 a 5 instrumentistas. Despite the damn chill, the innovation was fun, creative, and often the actors would actually approach your vehicle, bringing the audience into the thrill of it all. Even on my favorite operas, I always get at least one nap in, but there's too much going on. As with all operas, there is passion and love, confusion, murder, mayhem, and madness. And even the garage itself became part of the set. It had fun, current, snappy music. Eu queria ouvir, ao momento em que o Val Sharon intervém, eu queria que chegássemos a esse momento, este aspecto mais, digamos, publicitário desta reportagem não é necessariamente o mais interessante, mas em qualquer dos casos é elucidativo. Por acaso acho que já passou. Na verdade, eu acho que passei esse momento em que o Val Sharon intervinha. Bom, mas queria mostrar um terceiro exemplo, e é importante mostrar este terceiro exemplo para sublinhar também 2 ideias relacionadas com o que disse antes. A primeira dessas ideias é que, enfim,
digamos, produções com um caráter vanguardista deste género, envolvendo a saída do teatro para a cidade, não é qualquer coisa que só tenha acontecido agora com a pandemia. Preciso deixar isso claro. Vêm pelo menos, desde a transição do século XXI, em que começaram a proliferar. E nesse contexto, de facto, o Yuval Sharon, que é o responsável por esta produção, é uma figura decisiva porque é também o diretor artístico de uma companhia, da Industry, que tem sido responsável por muitas produções particularmente vanguardistas e arrojadas no que diz respeito à interação com a cidade. Aquilo que de alguma forma me parece ser curioso e que pode ser especificamente associado a este contexto pandémico é o facto de estas produções, digamos, destas estratégias que até agora têm sido arriscadas no âmbito da ópera contemporânea, terem mais recentemente sido também tomadas como pedra de toque para produções de obras pré-existentes. Ou seja, até muito recentemente, estas produções mais vanguardistas, envolvendo o exterior do teatro, foram sobretudo produções de óperas novas, de ópera contemporânea. Ao passo que, por exemplo, este exemplo que acabámos de ver, está em causa uma ópera de Wagner, ou seja, uma ópera pré-existente, uma obra particularmente central no repertório, que provavelmente, se não fosse a pandemia, dificilmente teria conhecido uma produção com estas características. Mas o exemplo que eu gostaria de dar para finalizar, e que me parece ser paradigmático desta mudança, desta passagem para fora do teatro, por um lado, e por outro lado, desta interação com a cidade, e de uma vontade não só de ser do teatro, mas de interagir com a cidade na sua história, na sua dinâmica, é um espetáculo também do Yuval Sharon, o Hopscotch, que é uma ópera para 24 carros, como ele a designa. Uma ópera em que colaboraram 6 compositores, em que a figura central, na verdade, é ele enquanto encenador. 6 compositores que compuseram música que foi interpretada em carros e em locais muito específicos e precisos de Los Angeles. E no momento final, no Central Hub, que basicamente foi uma estrutura concebida para albergar os vários músicos que durante o espetáculo intervieram em locais diferenciados da cidade. Portanto, um único espectador não teve a oportunidade de assistir a toda a ópera, digamos assim. Assistiu uma versão da ópera, um momento da ópera, um episódio da ópera, sendo que depois de todos esses episódios, ou todos os músicos envolvidos nesses episódios, se reuniam no final do espetáculo neste Central Hub. Vou passar um pouco deste vídeo que explica um pouco melhor como a obra o espetáculo foi organizado. Isto é, na verdade, um documentário. Vou mostrar o início e dois momentos, um intermédio e outro final. Next, on Artbound. The car has been a symbol of freedom and sprawl. It's been an emblem of status and smog. But a group of Los Angeles artists has reimagined the car as a stage, a place where culture takes place behind the wheel. 6 composers, 6 writers, and more than 100 artists teamed up to create one of the most audacious operas ever staged. Hopscotch, a mobile performance set in a fleet of 24 moving cars, took performers and viewers on a singular journey around Los Angeles. To a vocalist or a musician, it felt incredibly personal. And I think that's what made it surprisingly emotional. It's like life, really. When life is happening around you, you don't know what's going to happen next. You know, I remember my heart was racing. It is almost as if this animal instinct kicks in and you have to react and you have to assess and you have to wonder. So it becomes very, like your nerves are tingling and you just feel really alive while it's happening. Almost like on a roller coaster ride, really.
performance structure that's intentionally temporary and that has been this highly mediated idea of a simultaneity, which is the live experience of all 24 cars all over LA, that you're not experiencing that firsthand, but you're seeing it from this kind of distance. The Central Hub was also the only place where you saw the characters come together at the end for the finale. And you saw this one character represented through different parts of her life through the storytelling. And they all came together to create this unified whole. For me, it symbolized if Los Angeles did have a center, a place where all these stories from all over the city can come together and you can experience them at one time, and specifically with other people. Suddenly you're put into this like pond of everyone, and you're left with music, you're left with these fleeting words being like said into your ears, and the feeling, unlike the rest, which is getting in and out of cars and is jarring, this feeling I would say is calming. It's suddenly like a whoosh noise, and everything calms down, and it's kind of like when you're focusing a camera and it finally gets in focus, or maybe it finally goes totally out of focus where it's kind of pretty. Like there's some sort of... Bom, dou-me conta que já tomei mais do que 15 minutos, peço imensa desculpa. Basicamente, o que eu pretendi fazer com estas breves palavras e mostrando estes exemplos foi dar uma ideia de como, de facto, a saída da ópera do teatro para a cidade tem sido, lá está, não só um pano de fundo, mas um catalisador de alterações que me parecem ser decisivas para uma reconceptualização do que significa a ópera na contemporaneidade, e que essas transformações de alguma forma têm sido aceleradas mais recentemente por causa das circunstâncias, que de alguma forma empurraram as pessoas para fora do teatro, o que no que diz respeito à ópera pode ter, digamos, efeitos benéficos do ponto de vista da criatividade das novas propostas que têm sido avançadas. Nomeadamente pelo nosso convidado, pelo Luís Soldado, que vou imediatamente apresentar, e que, como eu disse, além de investigador, é compositor, e é enquanto compositor que o temos aqui hoje, sobretudo. O Luís Soldado doutorou-se em composição no Royal College of Music em 2012. Nessa altura, nesse ano, volta a Portugal, integra o nosso centro, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, onde somos, na verdade, colegas. A sua música tem sido... Vou centrar-me sobretudo no percurso do Luís enquanto compositor. A música do Luís tem sido programada por vários grupos e orquestras, entre as quais o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, a London Contemporary Chamber Orchestra, a Netherlands Bläser Ensemble, a Orquestra Clássica do Sul, a Orquestra Gulbenkian, e de entre as suas obras destacam-se, na verdade, sobretudo óperas. A ópera de câmara Hotel Suite, com libreto do Rui Zinck, com quem o Luís, na verdade, colabora de forma muitas vezes. A banda sonora para o filme mudo Os Lobos, do Rino Lupo, que foi, na verdade, uma encomenda do Second UK Portuguese Film Festival, que estreou em Londres no Barbican Centre em 2011. A ópera de câmara Fado Oliciponense, estreada em 2012 no São Carlos. Uma ópera de que ele nos vai falar, Serei Eu Fugindo, uma ópera de rua. E ainda outras óperas mais recentes, O Corvo, A Tabacaria e As Flores do Mal, baseadas respectivamente em Edgar Allan Poe, no Álvaro de Campos e em Baudelaire. E ainda mais recentemente, a ópera comunitária, e não menos de rua, É Possível Resistir. Na verdade, estas duas óperas, É Possível Resistir e Serei Eu Fugindo, serão as duas óperas de que o Luís nos vai falar mais detidamente. E passo-lhe de imediato a palavra, pedindo desculpa por ter tomado mais tempo do que devia. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho sempre dúvidas em relação à etiqueta Zoom. Não sei se quando entramos numa sala devemos dizer logo boa tarde a todos, ou se temos a câmera ligada ou desligada. Acho que é uma etiqueta que ainda está a ser construída.
Bom, agradeço o facto de poder estar presente e saudar esta iniciativa. Vou então compartilhar a tela para falar destas duas óperas que o João mencionou, que foram compartilhar com som, a ver se não me engano aqui em nada. Ok. Então, O Serei Eu Fugindo foi uma ópera de 2013 que foi realizada na ligação ferroviária entre o Caixo de Dré e Cascais. Foi a minha primeira experiência de ópera na rua, ópera na cidade. Portanto, geralmente, como compositor, estava sempre habituado a ter a ópera num sítio bem controlado, tudo previsto ao segundo e ao centímetro, por assim dizer. E, de facto, levantaram-se muitas considerações de quando se passa a ópera para um espaço sobre o qual não se tem o controle total. Neste caso, o comboio estava em movimento, portanto, fazia as ligações Caixo de Dré Cascais. A ópera teve 10 apresentações, portanto, apresentávamos da parte da manhã quando íamos de Lisboa para Cascais e depois da parte da tarde quando vinhamos de Cascais para Lisboa. A ópera durava cerca de 15 minutos. O público era apanhado de surpresa porque apenas via uns músicos sentados nos bancos de comboio e de repente começava então a ópera. Esta tinha que ser forçosamente, quando estamos a falar de trazer a ópera para a rua, tem que ser uma obra mais elástica. E, por essa razão, decidi introduzir um ator, neste caso uma atriz. Portanto, temos 2 cantores, o Mário Redondo e a Catarina Molda, e uma atriz, a Linda Valadas. O facto de ter um ator neste tipo de projeto dá, de facto, mais elasticidade e dá uma certa rede à execução da obra, não é? Porque o comboio está em movimento, há pessoas que entram, há pessoas que saem, há portas que se abrem, portas que se fecham, há uma série de imprevistos. E, de facto, ter mais texto falado e não ser sempre tudo cantado do princípio ao fim facilitou. Eu gostaria também de referir que esta iniciativa inicialmente não seria para um comboio, mas para um barco, ou seja, foi a EGEA que lançou um concurso que se chamava Andar em Festa e nós propusemos para fazer nos barcos da Transtejo. Mas por razões de segurança tal não foi possível, então fomos para... foi a CP que nos aceitou, por assim dizer. Eu vou só meter... Não é um trailer, porque não existe nenhum trailer. O que existe é uma gravação de telemóvel. E vou meter apenas alguns segundos, porque a ópera serei eu a ópera Filo a Resistir, eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre ela. E vou só meter, de facto, alguns segundos do início desta ópera. Posso subir o seu bilhete, por favor? Socorro! Socorro! Aiuto, signori! Socorro!
as sereias seguem-me, não me deixam dormir em paz, querem vorazes a minha Esta gravação que nós vimos foi da parte da manhã e o comboio ia mais vazio, não é? Mas quando voltávamos era hora de ponto e o comboio ia cheio. E era muito mais divertido. E de facto, nesse ponto de vista, a obra portou-se muito bem porque resistiu bem uma carruagem cheia, onde os cantores podiam passar por entre as pessoas, tempos pré-pandemia, e era muito mais divertido para todos. Mas este foi a minha primeira experiência com a ópera de rua e serviu, de facto, para depois dar um passo maior para outra ópera, que foi o É Possível Resistir, novamente com um libreto de Rui Zinck. Desta vez a Linda Valadas não estava como atriz, estava como encenadora, direção musical de Rui Pinheiro, e foi produzido pela Arepo Ópera e Artes Contemporâneas. Esta é uma ópera sítio específica, comunitária e imersiva. E muitas vezes a palavra comunitário e sítio específica, ou site specific, é utilizada de uma forma um pouco livre. Muitas vezes qualquer ópera que tenha qualquer colaboração da comunidade, mesmo que seja configuração, é considerada uma ópera comunitária. Ou uma ópera que é encenada num sítio específico é considerada uma ópera sítio específica. Esta ópera foi feita toda de raiz a partir da cidade de Torres Vedras. E com as pessoas de Torres Vedras. Portanto, tínhamos músicos e cantores profissionais e tínhamos também músicos amadores e músicos de várias associações da cidade. O primeiro passo foi, como não tínhamos amplificação para os cantores, portanto era de rua, encontrar espaços acusticamente simpáticos, onde os músicos e os cantores se sentissem confortáveis para atuar. E então escolhemos 3 praças e uma igreja, porque a igreja foi um espaço que nos foi disponibilizado também. E através dessas 3 praças fizemos um percurso, ou seja, a ópera começava neste primeiro espaço que vocês estão a ver e depois caminhávamos todos, músicos, cantores e público, até ao segundo espaço, que era este. Durante esse percurso, não era apenas um percurso, portanto, também aconteciam coisas, continuava a haver música e continuava a haver o desenrolar da história. Esta era a igreja que estava desativada e que nos foi oferecida também como espaço. E depois, no final, tínhamos esta praça, que era mesmo ao lado da igreja. Agora que tínhamos os espaços definidos, convidámos então o escritor Rui Zinck a visitar o espaço e para ele construir uma história para o espaço. Como tínhamos então uma igreja disponível, o Rui achou por bem que a história tivesse um casamento. E que fosse algo narrativo e que fosse uma história simples também, de forma a que se pudesse, peço desculpa, quando passa, que se pudesse seguir facilmente. Então eu vou contar a história muito rapidamente, é uma história muito simples. Há um senhor de meia idade para cima que quer casar com uma moça mais nova. Ele achava que estava divorciado, mas faltava assinar um papel e então tem que chamar a sua esposa para assinar o papel, mas a esposa só assina o papel se ele passar por 3 provas. Daí as 3 praças da cidade. Portanto, ele tem que passar por uma série de provas ao longo da cidade. Feita a história, a escolha que eu teria que fazer era que instrumentação dar para cada espaço. Portanto, contactei todas as associações que quisessem participar no projeto em Torres Vedras, e então acabámos por ficar com o Conservatório de Torres, com a banda Filarmónica Ponte Rolense, que é uma freguesia de Torres Vedras, e o Grupo de Teatro ATV, o Grupo de Teatro Amador.
e convidámos, como profissionais, o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Só agora, com todos estes elementos, é que finalmente a história iria ser construída, porque era isto que a cidade nos dava. Dava-nos este espaço e dava-nos estas pessoas. A primeira escolha que eu tive que fazer foi onde é que eu iria colocar cada força instrumental. Por exemplo, o coro do conservatório, que é um ensino secundário, não é? Obviamente que não era um coro com uma força muito grande, não é? E então decidi colocá-lo dentro da igreja, porque tem uma acústica mais simpática, e o mesmo com os instrumentos de corda. Portanto, na rua ou estavam instrumentos de corda e instrumentos de sopro, juntamente com os cantores. Nos espaços fechados, com melhor acústica, estavam os instrumentos mais frágeis do ponto de vista sonoro, por assim dizer. Com isto tudo, comecei a escrever primeiro para quem precisava mais. Ou seja, para quem precisava de mais tempo de ensaio. Naturalmente o coro amador, a banda, e deixei a parte escrita para os profissionais, adiei o mais possível. Foi a última parte que fiz, foi a escrita dos profissionais. Tive de conhecê-los a todos bem, portanto isto foi um trabalho que durou cerca de 1 ano. Contactei com a banda, com o coro, com todos, vi quais eram as suas potencialidades. E então finalmente começaram os ensaios. Portanto temos aqui o Grupo de Música Contemporânea, a ser dirigido pelo Rui Pinheiro, e ao Grupo de Música Contemporânea juntámos também alguns músicos amadores, entre os quais aqui o nosso amigo João da Tuba, apenas com 14 anos, mas que defendeu muito bem a sua parte. E então foi também importante, de facto, ter amadores e estudantes de música a trabalhar com profissionais. Este projeto englobou cerca de 70 performers, 70 pessoas. Acho que muito poucas delas tinham visto alguma vez uma ópera, ou sequer tinham ido ao São Carlos. Não é? Portanto, foi uma oportunidade muito boa para toda a comunidade, não só o público em geral, mas para estas associações terem um contacto com este género prático. Para eles foi um bocado angustioso, porque eu dava-lhes apenas uma pequena peça do puzzle. E só na semana de ensaios é que juntámos efetivamente tudo. Estas são algumas fotografias dos ensaios. Portanto, esta era a primeira praça, que se chama o Espelho d'Água. A primeira fotografia não tinha água, mas é frequente ter água neste espaço. E então vemos as cordas aqui à frente, com todos os sopros atrás. Este seria o segundo espaço. Obviamente, como não é simpático o violoncelo andar de um lado para o outro, portanto, enquanto os músicos iam para esta segunda praça, as cordas iam-se encaminhando por outro caminho para a igreja, para a terceira cena. Estas ainda são fotografias de ensaios. Aqui temos o coro, então, dentro da igreja. Eu penso que este é um vídeo, sim. Este é um pequeno vídeo de ensaio que eu vou colocar, está bem? Só para termos uma ideia. Depois tínhamos o ensaio. Este foi finalmente o dia onde estávamos todos reunidos. Acho que esta foi a primeira vez que todos os participantes estavam reunidos. Vou só dar um pequeno exemplo de como a arquitetura da cidade influenciou também a música. A banda, então, aparecia de surpresa aqui no fim e vinha aqui por esta esquina. E enquanto o ensemble estava aqui neste local e o coro neste local e os cantores pela praça a cantar e a dançar com as pessoas, a banda começava-se a ouvir à distância.
a tocar exatamente a mesma música ao mesmo tempo, o que foi um desafio também. E então eu fui contar os passos que a banda precisava de dar até chegar até aqui, e eram 36 passos. E para quem é músico, sabe que então eu estava a fazer um 6x8 e tinha que ter 36 mínimas pontuadas para dar tempo até à banda chegar aqui. E acabou por resultar muito bem. Tivemos algumas dificuldades porque a distância, o som demora mais tempo, e tiveram que haver algumas cues visuais para a banda conseguir sincronizar com o resto do ensemble. Obviamente que aqui o que é desafiante não é a música em si, o que é desafiante é que o projeto funcione como um todo e que toda a comunidade se tivesse unido para trabalharmos nisto durante um ano. Tive de fazer música para a banda, uma coisa que nunca tinha feito. Então, as fotografias que vamos ver agora são fotografias dos 2 dias das récitas. As récitas ocorreram dia 30 de agosto e dia 31 de agosto, se não me engano, de 2019. A cena passava-se deste lado. O público era tanto que apanhava também a cena, apanhava também o espaço onde a cena ocorria, portanto nós não conseguíamos controlar isso, não é? Aqui temos o escritor Rui Zinck, tinha acabado de chegar, não tinha almoçado, e temos também aqui a encenadora Linda Valadas. Esta é a chegada dos músicos. Os músicos estavam vestidos como se fossem para a praia, porque a zona de Torres Vedras tem também uma parte de praia, então é sempre interessante ver aqui o Zé do Grupo de Música Contemporânea vestido como se fosse para a praia. O mestre chegava de burro. Tivemos algumas dúvidas sobre isto, porque o Rui Pinheiro não se sentia muito confortável, mas lá alinhou, e então era a chegada triunfal do mestre. E aqui era o local da primeira cena. Decidi também meter um ator, aqui o Fernando, de um grupo de teatro amador aqui de Torres Vedras, e era ele que fazia... que explicava a história, por assim dizer, não é? Tive também cuidado, obviamente, nas linhas vocais, de forma a que o texto se percebesse o melhor possível, mas era ele que comandava depois as pessoas, a deslocar as pessoas de um sítio para o outro e interagia também com os cantores. Depois desta cena, então, deslocávamos todos para a segunda praça, mas essa deslocação não era uma simples peregrinação, havia sempre alguma coisa a acontecer, a história continuava, ou havia uma das provas que teria de ser superada. Portanto, não era apenas uma deslocação física. Havia sempre música, eu criei uma série de ostinatos, de repetições, elásticos, que a encenadora depois podia utilizar como quisesse. Portanto, mais texto cantado, mais falado, só instrumental, tudo isso era relativamente livre. E tínhamos aqui sempre este personagem que era o anjo que ia dizendo em que ato é que íamos. Chegávamos então à segunda praça, onde a tentação então era não comer estes bolinhos. Isto acabou por ser uma ópera muito familiar, e como vamos ver mais à frente, e podemos já ver aqui, havia uma série de crianças a assistir à ópera, o que para mim foi muito... acabou por ser uma vitória, porque não é comum, não é? E as crianças fizeram questão de ver toda a ópera até ao final. Deslocávamos então todos para a igreja, as ruas eram estreitas, e obviamente que nem toda a gente se via o que se passava à frente com cada um dos cantores e dos músicos, mas eram assim as regras. Por exemplo, no segundo dia de récita, houve pessoas que davam a volta por outra parte da cidade para ver o que se passava à frente. E chegávamos então à igreja, agora cheia, para efetuar a união. E, de facto, estas pessoas acompanharam-nos o percurso todo. E depois temos então o grande final aqui na praça, com a banda aqui do lado direito a chegar de surpresa, a tocar a mesma música que o coro e o ensemble estava a tocar. Eu recordo-me que quando fizemos o primeiro ensaio geral, portanto nós tivemos uma semana de ensaios, e que quando fizemos o primeiro ensaio geral, a coisa pareceu-nos um pouco xoxa, porque, peço desculpa por utilizar este termo muito técnico, mas pareceu-nos de facto efetivamente um pouco xoxa, porque faltavam-nos as pessoas. E qualquer tipo de espetáculo, mesmo que seja um simples concerto, muitas vezes metade do espetáculo somos nós, é quem vai ver.
e o que nós trazemos para esse espetáculo. E acho que aqui isso ainda foi mais verdade, não é? Só fazia sentido estando lá todas estas pessoas, que é uma coisa que agora nós sentimos muita falta, não é? Acho que não sentimos só falta, não sentem só falta as pessoas dos espetáculos presenciais, mas também os artistas, porque metade do espetáculo são as pessoas e e neste caso isso foi muito marcante. Vou só terminar metendo um pequeno trailer. A ópera foi toda gravada, mas sinceramente depois nunca mais pegámos e tivemos a oportunidade de fazer um trailer mais completo, mas só para vos dar uma ideia de facto de todo o percurso da ópera. Programei isto mal, já percebi. Ok. Aquela mulher, minha vida, lixo. Amor, minha vida nunca me amou. Não vou deixar esta pobre moça casar com o mesmo idiota com quem eu casei. Seria cruel da minha parte. Mas como pode António provar que merece? Três provas. Pronto, gostaria só de dizer que, de facto, esta não foi a primeira tentativa que eu tive em fazer uma ópera comunitária cá em Portugal, mas tenho que agradecer, de facto, ao município de Torres Vedras ter se empenhado para que fosse possível, porque fazer a música nunca me preocupou especialmente. O que me preocupou sempre foi todos os aspectos de produção e de pragmatismo que eram necessários para que isto tudo funcionasse. João? Tenho de fazer unmute. Obrigado, Luís. Perfeito. Enfim, Nuno, temos tempo para conversar um bocadinho? Eu faço uma pergunta e depois... Sim, eu acho que podemos guardar uns minutos para conversar e depois eu propunha a seguir fazer então um pequeno intervalo, uns 5 minutinhos, para depois iniciar o segundo bloco, que depois continuará para o debate final. Mas agora sim, acho que há tempo para conversar um bocadinho. Está bem. Enfim, obrigado outra vez, Luís. Eu gostava de fazer uma pergunta um pouco cotejando este teu último projeto com alguns dos projetos desenvolvidos pelo Yuval Sharon. Enfim, eu estou a dizer projetos desenvolvidos pelo Yuval Sharon, mas o Yuval Sharon, na verdade, é um encenador. Por exemplo, muitas destes projetos, neste último caso, no caso que eu referi e de que mostrei exemplos, estão em causa 6 compositores. Num outro caso muito conhecido, que é o Invisible Cities, está em causa uma ópera do Cerrone. Neste caso, no teu caso, és tu o compositor. A minha pergunta é como é que tu te sentiste neste, digamos, liderando
protagonizando este projeto enquanto compositor? Sentiste que de alguma forma eras um compositor barra encenador, barra libertista, naturalmente em colaboração com as pessoas que trabalharam contigo, com a Linda e com o Rui? Ou como é que vês a tua, digamos, a tua atuação e o teu papel neste projeto enquanto compositor, em relação com outras tarefas que à partida não são necessariamente as do compositor? Bom, em relação a outros projetos em que trabalhei, aqui senti efetivamente que tinha um pouco mais de controle. Tanto que a proposta feita à Câmara foi feita por mim e pela Linda, não é? E aproveitámos para fundar a área uma plataforma de criação operática. Acho que neste tipo de produções a música perde sempre. A música perde sempre porque é um espetáculo mais visual. Ninguém vai estar na rua à espera de ouvir aquele dó sobre agudo muito bem cantado ou aquele solo de violino muito bem executado, não é? É verdadeiramente um espetáculo mais global. E, portanto, a música perde sempre aqui um pouco. Mas isso, se calhar, pode causar alguma... não é celeuma, mas o compositor sabe que é uma troca, não é? Sabe que tem o espetáculo feito, pode ter mais visibilidade por ser algo mais vanguardista, mas depois a sua música perde sempre um bocado. Neste caso, como compositor, não senti isso, porque acho que fui mais produtor do que compositor, percebes? Porque as preocupações de produção e de fazer com que tudo aquilo funcionasse bem ocuparam muito mais do que fazer a música. Fazer a música foi o mais fácil, porque a ópera em si o espetáculo tinha 50 minutos de duração, mas talvez de música efetiva tivesse 30, 35. Portanto, eu aqui como compositor senti-me de facto mais como produtor. E como tive de trabalhar com eles todos, percebes? Não me senti de facto tanto como compositor, mas acho isso. Acho que neste tipo de projetos a música perde sempre um pouco. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Sim, enfim. Claro que sim, claro que sim. Não, tenho uma espécie de desdobramento da pergunta, ou seja, esse produtor é um compositor barra, encenador, libertista. Acho que também tu próprio tiraste algumas fotografias ao espetáculo, ou é outra coisa? Ou seja, sentes que o teu papel como compositor fez parte da tua atuação como produtor do espetáculo, ou pelo contrário tens a sensação de que não há necessariamente uma conexão entre as duas? Foste compositor e ao mesmo tempo tiveste depois de tomar em mãos a produção do espetáculo? Bom, o produtor Luís Soldado ficou muito aborrecido com o compositor Luís Soldado porque ele entregava sempre a música atrasada. Não, fui eu que tirei as fotografias todas. Aliás, eu tenho de confessar que eu nunca vi o espetáculo todo, João. Porque alguém tinha que levar as cadeiras de um lado para o outro. Por outra parte da cidade, e era eu. Portanto, eu nunca vi, eu confiei muito nas pessoas. A Linda viu o espetáculo, porque estava sempre presente, não é? Mas houve algumas partes, efetivamente, do espetáculo que eu não vi, mas acho que fiquei mais, se puder dizer, orgulhoso como produtor do que como compositor. Percebes? Senti mais isso, não é? Então, o que me deu prazer foi, de facto, conseguir unir 70 pessoas, não é? Ok. Portanto, não me... E uma coisa em relação, por exemplo, às óperas do Yuval Sharon, eu acho que a grande diferença é que o Yuval tenta, de facto, também levar a ópera à cidade. Só que, por vezes, como um dano colateral, ele até acaba por fazer uma separação maior entre as pessoas que vão ver ópera e as pessoas que estão na rua. Não é? Eu e tu conhecemos bem esse exemplo do Invisible Cities, da ópera com headphones, não é? Que, no fim de contas, acabou por causar uma separação maior entre as pessoas que tinham headphones
e quem não tinha headphones, quem estava de fora. E este tipo de trabalhos, sem contar que ias ver a ópera e tinhas de pagar bilhete, não é? E este tipo de trabalhos são realmente abertos a toda a gente, não é? E como estava a te dizer, eu acho que daquelas pessoas todas que estavam ali, quase ninguém tinha ido, tinha alguma vez visto uma ópera, quanto mais participado numa ópera, não é? Ok. A propósito disso que acabas de dizer, da abertura a todos, e de teres dito há pouco que ficaste mais orgulhoso enquanto produtor, mais do que necessariamente como compositor, queria voltar a uma coisa que disseste enquanto estavas a fazer a tua apresentação, porque frisaste muito a ideia de ser uma ópera comunitária e site-specific em sentido forte, ou seja, em sentido forte no que diz respeito a ser uma ópera comunitária, na medida em que envolveu exclusivamente pessoas de Torres Vedras, e site-specific no sentido de ter sido concebida de raiz a pensar naqueles espaços. Isso para ti foi realmente importante? Ou seja, até que ponto teria sido uma ópera menos comunitária se de alguma forma alguns dos músicos envolvidos não fossem do próprio espaço? Ou seja, quão importante para ti é essa definição em sentido forte da ópera comunitária? Eu acho que neste caso é relevante. Não é? É relevante terem sido pessoas da cidade de Torres, que é uma cidade que, para a dimensão que tem, até tem uma atividade cultural muito, muito louvável. Tem muito associativismo e, portanto, acho que foi importante, de facto... Às vezes a palavra comunitária é utilizada como algo menor. Eu também não gosto muito disso, quer dizer, chamamos ópera comunitária para caracterizar melhor, não é? Se eu lhe chamasse simplesmente ópera imersiva, poderia dar, se calhar, uma outra ideia, não é? Mas não se... A forma como o compositor Luís Soldado escreveu a música fez com que não se notasse tantas fragilidades de algumas pessoas. Ninguém desafinou. Percebes? Ninguém no coro desafinou, ninguém na banda desafinou, não aconteceu nada disso, não é? E acho que é importante para a comunidade, mesmo para a cidade. Repara, as duas récitas estiveram sempre cheias, porque só os participantes eram 70. Se cada pessoa trouxer duas, são logo 140 pessoas a assistir nas ruas, não é? E isso também é importante. E depois tivemos cerca de uma semana de ensaios nas ruas e já toda a gente sabia o que ia acontecer. Portanto, acho que sim, acho que foi importante trabalhar com. De alguma forma o espetáculo começou antes da estreia. Sim. As pessoas viam passar. Nós tínhamos sempre dúvidas se as pessoas depois vinham atrás de nós ou não, percebes? Quando ensaiávamos na rua, as pessoas viam um bocado e depois iam às suas vidas, não é? E portanto estávamos sempre um bocado receosos sobre o que ia acontecer, se de facto viam só o primeiro ato e depois iam-se embora, ou estávamos de facto um bocado duvidosos, mas correu muito acima das expectativas nesse aspecto. Nuno, não sei, achas que avançamos? Abrimos espaço para que as pessoas façam perguntas? Tu é que sabes. Pois, se for assim uma pergunta muito urgente, se alguém tiver uma pergunta que não consegue aguentar ou tenha de sair, pode fazê-la agora. Se não, passamos depois para o debate final e retomamos estas questões. Porque eu queria fazer agora um intervalo, mas este intervalo não é para separar blocos, é só para podermos respirar, porque pelo contrário eu acho que o próximo segmento está muito ligado à rua também e às expressões populares urbanas, e por isso acho que será uma boa continuação. De qualquer maneira, se alguém tiver agora alguma pergunta para fazer, que não possa esperar mais uma hora, a professora Maria Filomena Müller tem de ligar o microfone. Quando não temos voz, fica muito angustiante, não é? É muito importante isso. Eu só gostaria de sublinhar uma coisa, e depois isso no final se calhar podia ser discutido, que os exemplos, eu não ouvi, peço desculpa João Pedro Cachopo, eu não pude estar logo de início da sua comunicação, e ouvi só os 3 exemplos a partir do Boris Godunov. E
e aquilo que eu queria sublinhar é como é contrastante a sua exemplificação em relação à do Luís Soldado. Não estão a falar da mesma coisa. Acho que isso era bom pôr em relevo. Na primeira exemplificação não há qualquer pretensão comunitária. Não pode haver. Continua a ser extremamente elitista, etc. Agora não vou continuar porque isto depois não. Mas é engraçado porque era bom mostrar que não estão a falar da mesma coisa. Que isso fosse posto em relevo e explorar isso. É só este aspecto. Eu já agora posso retomar o que acabou de dizer e dizer o seguinte: de facto, há muitas diferenças, mas também há diferenças na maneira de pensar a cidade e no tipo de cidade que nos é proposta. Exatamente. De facto, Los Angeles não é Torres Vedras. Exatamente. E o que acontece é que Torres Vedras, exatamente, vive das pessoas que lá vivem, tem outro tipo de vida que Detroit e Los Angeles não podem ter, porque são cidades pensadas a partir dos automóveis. Claro, E isso até é interessante que depois essas obras estejam relacionadas com o automóvel e que o automóvel seja usado também em vez de pessoas. Sim, porque isso tem a ver, de facto, com cidades diferentes, cidades estruturadas de maneira diferente, com histórias diferentes. Por isso o conceito da ópera sair para a rua ou para a cidade não é unívoco. Não. Claro. Tem muitas variações ou muitas variantes. E era interessante pô-las em relevo, a partir deste contraste. Achei interessante o contraste. Eu diria que todos estes espetáculos são muito distintos entre si, ou seja, mesmo entre alguns dos exemplos que eu dei, há diferenças bastante... Há diferenças. Sei lá, eu percebo o que diz em relação ao primeiro, é talvez aquele que está mais próximo ainda de uma certa dinâmica elitista do espetáculo, que na verdade não sai para a rua, simplesmente há uma desterritorialização para uma sala de ensaios. O aspecto comunitário também que está muito presente no trabalho do Luís Soldado. Por exemplo, entra no caso da encenação do Crepúsculo dos Deuses através do modo como essa encenação foi pensada também em termos narrativos, mas eu não tive a oportunidade de explicar isso melhor. Mas isso era interessante depois desenvolver, achava interessante. Não, só a propósito de o enredo ter sido reestruturado e pensado tendo em conta a comunidade de Detroit, ou seja, aquela produção do Crepúsculo não teria sido idêntica se tivesse sido feita noutra cidade. Além de ter sido reduzida, não é? Além de ter sido reduzida. Exato. Portanto, eu concordo totalmente, sem dúvida. Nem Los Angeles é Torres Vedras, nem a comunidade de Torres Vedras é a comunidade de Detroit, mas eu acentuaria que, não obstante essas diferenças que de facto existem, que faz sentido sublinhar, também existem pontos de contacto que também pode ser interessante perseguir. Claro. E que tem que ver com essa dimensão comunitária que se desdobra no caso do Luís Soldado, de uma forma muito imediata na copresença entre as pessoas, num contexto que foi o de 2019, portanto anterior à pandemia, e, por exemplo, no caso de Detroit, num contexto mais impessoal, de uma produção pensada tendo em conta a comunidade específica daquela cidade, mas sem essa dimensão de copresença que, apesar de tudo, é absolutamente central na ópera do Luís Soldado. Eu gostaria só de fazer uma pequena nota. É que muitas vezes os anglo-saxónicos pensam na comunidade de uma forma diferente. Por exemplo, para eles fazerem uma ópera comunitária a minha cidade tem 40% de afro-americanos, então eu vou ter 40% de cantores na minha ópera. Portanto, são pensamentos muito distintos. E depois, obviamente, que são os meios também distintos, não é? A diferença entre o orçamento que eu tive e o orçamento que o Val Sharon tem devem ser muitos zeros. E isso implica também. Mas pronto, de facto, até a própria noção de comunidade é diferente no mundo latino-mediterrâneo do que no mundo anglo-saxónico. E a própria textura cultural de cada comunidade é muito diferente, não é? Nos países anglo-saxónicos, não queria exagerar, mas quase toda a gente de classe média tem um piano em casa. Em Portugal isso não acontece. Quase. Não em Detroit. Em Detroit talvez não, mas de qualquer forma... Uma cidade, é um caso. Detroit é um caso. É uma cidade... Não, acho que o Luís está a exagerar um bocadinho neste caso, mas... Não.
Estava a pensar mais no tempo, no aspecto de Londres, onde existem muitos coros, muitas orquestras. No caso dos Estados Unidos, muitas escolas de jazz. E em Portugal ainda estamos entre a orquestra muito erudita e a banda filarmónica. Pronto. E isso faz com que as forças que estejam disponíveis para fazer um projeto deste género sejam invariavelmente diferentes. Pronto, mas depois podemos, é interessantíssimo, podemos depois, se calhar depois, Nuno, a seguir, continuar. Quantos minutos de intervalo? Obrigada. Obrigada. Eu vou dizer mesmo só 5 minutos, que é mesmo só para respirar e depois retomarmos sem perder o fio à meada. Combinado. Então, até daqui a 5 minutos. Até já. Obrigada.